A CNBB divulgou uma nota em que comenta as decisões hoje em trâmite no STF que tratam da questão do aborto. Tem duas decisões, foram debatidas recentemente. A primeira, que aí a CNBB elogiou, que trata da permissão para enfermeiros realizarem abortos nos casos previstos em lei. Havia uma liminar do ex-presidente do STF, o ministro Barroso, que permitia esse procedimento, e a votação foi favorável ao lado que a igreja defende de não permitir isso. Segundo a nota divulgada pela presidência da CNBB, o STF, neste ponto específico, demonstrou sensibilidade e compromisso, porque cuidar da vida é um dever da nobre profissão dos enfermeiros, e contraria o sentido da missão deles, a eliminação de uma vida. De fato, é extremamente criticável, abominável a decisão de você colocar para os enfermeiros realizarem procedimentos de aborto. A igreja critica o aborto. Isso, a igreja é totalmente contrária ao aborto. A igreja defende a vida. Um dos mandamentos da lei de Deus é não matarás, e o aborto é uma eliminação de uma vida. Mas aqui você está facilitando o aborto. Pelo menos essa era a decisão da liminar do ministro Barroso, de permitir que os enfermeiros pudessem fazer esse procedimento. Então, a CNBB elogiou. Por outro lado, a CNBB critica o voto tanto da ministra Rosa Weber, ex-ministra, quanto do próprio ministro Barroso. Os dois, no momento de se aposentar do STF, no momento de saída, eles votam sobre este tema da liberação do aborto até a 12ª semana, em qualquer circunstância. Qual o problema disso? Primeiro que esse tema, eles colocam a votação deles, e o próximo ministro que vier, os que vierem depois deles, que ocuparem a cadeira da ministra Rosa Weber, já foi definido, mas do ministro Barroso, ele não pode votar sobre isso, porque o Barroso já votou. E não existe outras formas do STF fazer isso comparado com outras votações. O STF não costuma fazer esse tipo de procedimento. Normalmente o STF coloca um tema de votação e leva ele até o final. Aqui não, nós estamos vendo ministros favoráveis ao aborto que temem uma repercussão negativa sobre o tema, aproveitarem que estão na presidência e vão se aposentar, proferindo o voto e depois deixando para que os próximos debatam isso. Então, por enquanto, a votação está 2-0 para liberar o aborto até a 12ª semana. Ministras Rosa Weber, ex-ministra, e agora ex-ministro Barroso. O que a igreja diz sobre isso? Primeiro, considera inexplicável, inédita a rotina regimental. Porém, coloca que o país precisa refletir com serenidade e profundidade sobre o valor inalienável da vida humana e sobre os limites éticos das decisões que envolvem sua tutela. Lembrando que essa decisão, essa votação, ela vem de uma ação do PSOL. O PSOL é minoria no Congresso. No Congresso, que foi eleito pela maioria, o tema aborto não passa. É muito questionável que o STF tome para si uma decisão que é do Congresso. A legislação, a nossa Constituição já definiu o que trata do aborto e defende e permite o aborto em algumas circunstâncias específicas. O STF está pegando para si uma situação porque, para alguns ministros e para parte da sociedade, o Congresso não está fazendo nada. Mas não é que o Congresso não está fazendo nada. O Congresso já fez, o Congresso já definiu os casos em que o aborto é permitido. No caso de risco para a vida da mãe, uma formação, bebês anencefálicos, isso foi também uma decisão da STF. A questão do estupro. Agora, o que nós estamos vendo aqui é uma interferência do judiciário no legislativo. Isso não acontece de hoje, isso há muito tempo o STF tem interferido em decisões dos outros poderes, isso é altamente questionável. E é preciso que, é justo que um partido que defende a descriminalização do aborto
que não conseguem votos no Congresso para aprovar isso, chegue ao STF, o STF libere algo que a maioria da população é contra, isso merece reflexão. E a CNBB recorda também que a questão do aborto não deve ser reduzida a um problema de saúde ou de política criminal, porque ele envolve a dignidade da vida humana. Este é um livro no início do século XXI, que foi lançado, que é Free Economics, por dois matemáticos. E eles fizeram um estudo muito interessante, que Nova York aprovou a descriminalização do aborto na década de 70. 2 décadas depois, houve uma queda acentuada da criminalidade. Eles apontam que a criminalidade caiu porque aquelas pessoas dos bairros pobres, muitos não nasceram, então não viraram criminosos. Isso também é limpeza étnica. Será que nós queremos reduzir a criminalidade a partir de limpeza étnica? Isso sem contar outras questões que envolvem crianças com deficiência, por exemplo, casos de eugenia. Hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, a liberação do aborto é a liberação de eugenia. Em alguns países, crianças com síndrome de Down são automaticamente, as mães são automaticamente encaminhadas para fazer abortos e fazem. Isso é uma política totalmente eugenista. A CNBB diz que é preciso políticas públicas em prol da vida, eficaz na prevenção, acolhimento, cuidado integral e não ampliação de práticas que eliminem a vida antes mesmo de nascer. E conclama-os fiéis a rezarem e seguirem vigilantes e cobrando as instituições brasileiras para que não tomem medidas que afrontem a dignidade da vida humana. Essa nota do dia 21 de outubro, pelo presidente da CNBB, o cardeal Dom Jaime Spengler, e os outros membros da presidência da CNBB. Então é isso, só um comentário. A oposição pretende judicializar esse tema porque a forma como os ministros, tanto Rosa Weber como Barroso, votaram é questionável. Eles votaram e saíram como o problema não fosse deles. Isso não é trâmite no STF. Então, vamos ver os próximos capítulos dessa decisão. Você gostou desse vídeo? Com as pessoas que querem entender melhor a questão do aborto no Brasil e o posicionamento da igreja, ou o que aconteceu recentemente nesses 2 casos que eu acabei de relatar, mande esse vídeo para uma pessoa. Qualquer pessoa que você entenda que precisa saber dessa informação. Tudo bem? Eu sou o Wellington Alves, canal Jornalismo Católico. Siga, comente e continue acompanhando a gente. Obrigado e até a próxima.